Fala galera, mais uma vez aqui para dar continuação sobre a série dos cálculos químicos, falando exclusivamente agora sobre uma maneira da gente resolver os exercícios que envolvem os átomos. Bom, uma forma bem simples então é você utilizar o formulão. O formulão nada mais é do que uma conversão do conceito da linguagem escrita de átomo-grama para uma forma simbólica, tá bom? Então, eu fiz apenas aqui, foi pegar o conceito, tá bom, do átomo-grama e transformar isso para uma linguagem simbólica. Então, átomo-grama, ele é representado por ATG, tá certo? Para que que ele serve? Para converter a unidade de massa atômica em gramas. Então, por exemplo, certo? O hidrogênio, a massa atômica do hidrogênio, ela é uma, então, uma unidade de massa atômica. Quanto isso equivaleria em gramas nas unidades usuais? Muito simples. Através desse conceito, você consegue transformar a unidade de massa atômica para a unidade usual gramas. E aí fica muito mais simples para a gente o que trabalhar. E a gente transforma isso através do conceito. Então, ele é a massa do elemento expressa em gramas. Muito simples, viu, galera? Então, a massa atômica do hidrogênio, ela é uma unidade de massa atômica. Quanto que vale isso em gramas? Exatamente 1 grama, tá bom? Através desse conceito. Se a gente fosse fazer isso para o enxofre, então, por exemplo, 32 unidades. Quanto valeria isso em gramas? Ora, valeria os mesmos 32. Então, independente do elemento químico, tá certo? Independente da massa atômica do elemento químico, basta você tirar o zinho e colocar o G. Então, de uma forma bem direta, seria isso. O que mais que a gente tem que entender? Que na massa atômica de qualquer elemento químico, você vai ter uma certa quantidade de átomos. Então, por exemplo, quantos átomos de enxofre eu teria em 32 gramas? Você tem quantidade bem aqui, que é 6 vezes 10 a 23. Por exemplo, voltando aqui para o hidrogênio, então, por exemplo, um hidrogênio, transformando isso para 1 grama, quantos átomos agora de hidrogênio eu teria em 1 grama? Você teria exatamente 6 vezes 10 a 23. Então, independente do elemento químico, você terá sempre essa constante de 6 vezes 10 a 23, e isso ficou conhecido como constante de Avogadro. E aí a gente parte para o conceito de mol. O que é o mol? Para a gente entender bem simples, né? Uma dezena é 10, uma centena é 100 e um mol é exatamente essa quantidade aqui constante de átomos, tá bom? Mas vamos direto aqui ao nosso assunto para resolver os exercícios. Então, digamos que eu tenha esse exercício aqui. Qual o número de mols existente em 4 gramas de mercúrio? Então, galera, a primeira ideia é que você terá uma regra de 3. Para auxiliar a tua regra de 3, taca lá o formulão, ele já aparece. Toda regra de 3 ele vai ter uma incógnita, que geralmente nós colocamos pela letra X. Então, o nosso formulão ele tem 4 itens. Então, a jogada é você pegar a questão, ver qual é a pergunta dela, e dependendo da pergunta, essa pergunta será direcionada para um dos nossos 4 itens, ou será direcionada para o átomo grama, tá bom? Para a massa, no caso atômica, para a quantidade ou número de átomos ou para o mol. Bom, o que a gente vai fazer? Dependendo dessa pergunta, nós vamos colocar um X, que será a nossa incógnita, embaixo de um desses 4 itens. Então, por exemplo, neste caso da questão, a pergunta é: qual o número de mols? Então, qual é o item do meu formulão que relaciona mols? Ora, só esse aqui. Então, embaixo dele eu vou colocar um X. Só para a gente entender melhor, como essa é a primeira questão, se a pergunta fosse quantos átomos existem, tal e tal, e você iria colocar esse X embaixo de alguma coisa que relaciona a quantidade de átomos, que seria 6 vezes 10 a 23. Se a pergunta fosse quantas gramas existem em tal coisa, então você iria colocar embaixo de gramas. Se a pergunta fosse quantos átomos gramas existem em 400 e tal, aí você colocaria embaixo do átomo grama ATG. Como a pergunta é quantos mols, então o único item que relaciona mol é esse do canto. O que tu vai fazer? Tu vai tacar um X lá embaixo. Por exemplo, então, X mols. Depois você vai pegar, tá bom, o dado da tua questão. Então, o dado da questão aqui é 400 gramas. Então, qual é o item que relaciona somente gramas? Veja bem, aqui é átomo grama e aqui é grama. Como aqui é grama, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar lá embaixo o quê? 400. Como a regra de 3, você acabou fazendo a tua primeira linha.
Na verdade, até a segunda já está feita, mas a gente vai melhorar a visão dela. O que tu vai fazer agora? Bom, tu vai pegar agora essa massa atômica aqui do elemento, que no caso é o mercúrio, que equivale aqui a 200, e vai colocar lá embaixo, tá certo? Então, 200 unidades, transformando para grama, 200 gramas. Vai pegar esse 1 mol e vai colocar lá para baixo, tá certo? Apenas para a gente arrumar a nossa casa e fazer a nossa regra de 3. Pronto, nossa regra de 3 está feita. O que a gente vai fazer agora? Meio igual aos extremos. Então, a gente vai pegar 200 vezes x, 200x. E aí, 400 vezes 1 vai dar 400. O 200 está multiplicando, passa dividindo. Então, 400 por 200. E aí você chega no resultado de 2 mols, tá certo? Vamos para frente para você entender melhor? Taca o formulão, beleza? E aí vamos para a pergunta. Olha, a pergunta agora vai mudar. Agora ele está perguntando sobre a massa. Veja lá. Então, qual a massa em... Segura aí. Qual parte do teu formulão relaciona apenas gramas? Ora, a massa atômica ou o peso atômico. Então, você vai colocar embaixo disso um x gramas, por exemplo, certo? Qual é o dado da tua questão? O teu dado agora é 8 mol, tá bom? Qual é a parte do teu item do formulão que relaciona mol? Ora, somente este pedaço. Então, tu vai pegar o 8 e vai colocar embaixo dele. Beleza? É muito simples. Então, assim você formou a tua primeira linha, no caso da tua regra de 3. Vamos ajeitar a casa? O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar a massa atômica do elemento, tá bom? Quanto é a massa atômica do elemento? Aqui, ó, 200, transformando para gramas, né? Certo? 200 gramas. Bom, e vamos pegar aquele 1 mol lá de cima e vamos tacar para baixo. Pronto, fizemos a nossa segunda linha da regra de 3. Agora é meio igual aos extremos. Então, vamos fazer agora x vezes 1, tá? X, tá certo? E aí, 200 vezes já dá para fazer direto, galera. Você já chegou aí no teu resultado de 1.600 gramas. Vamos para mais um exemplo? Taca o formulão, beleza? Coloca o x embaixo de um dos itens, dependendo da pergunta da questão, tá? A questão agora, ela pergunta, ó, qual o número de átomos, galera? Qual o item do meu formulão que relaciona átomo? Ora, só pode ser este pedacinho aqui, né? O terceiro item da esquerda para a direita. Então, eu coloco x átomo. Bom, embaixo de outro item, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o dado da questão. Então, em um prego de massa igual a 112 gramas, onde é o meu item que relaciona gramas aqui na massa atômica. Então, vou pegar as 112 e vou colocar lá embaixo. Ok? Assim a gente forma a nossa primeira linha. E agora é colocar o de cima lá para baixo. A massa atômica do elemento. Qual é o elemento aqui? Veja bem, é o ferro. Qual é a massa atômica do ferro? 56. Então, 56 gramas já na conversão. Tá bom? Pega esse 6 vezes 10 a 23, coloca aqui embaixo e assim você faz a segunda linha da tua regra de 3, faz meio igual aos extremos e aí vamos lá. Então, 56 vezes x, 56x. Vamos ajeitar a casa? Vamos colocar então 112 vezes 6 vezes 10 a 23. Vamos só ajeitar essa casa. O 56 ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. E aí vamos pegar então o 112, né, que é o dobro de 56, tá certo? E vamos dividir 112 por 56, dará 2. E aí a gente multiplica agora com o 6, tá bom? De 10 a 23. Então, vai ficar aí, galera, 2 vezes 6, 12, vezes 10 a 23. Bom, dependendo da resposta da notação científica, se a gente andar com uma vírgula para a nossa esquerda, fica 1,2 vezes 10 a 24 átomos. Tá certo, galera? Então, é só você colocar o teu formulão, colocar um X, dependendo da pergunta, no teu item, o dado em outro item do teu formulão, colocar os de cima para de baixo, de acordo com aquilo que está sendo pedido e aquilo que está sendo dado, faz a regra de 3 e corre para o abraço. Beleza? Até a nossa próxima dica aí.